Já pensou em desenvolver suas aplicações de qualquer dispositivo que você esteja usando, seja o seu computador, seja o seu notebook, ou seja, por exemplo, o seu tablet? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje em mais esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre GitHub, como quase sempre, né? Quando a grande maioria desses nossos vídeos aqui no canal. E eu quero falar aqui com vocês hoje sobre uma ferramenta muito interessante do GitHub, na qual eu falei na introdução e eu já falei diversas outras vezes aqui, né? Já tem vídeos aqui no canal mostrando ela, já mostrei em lives, em palestras, que é o GitHub Codespaces. Se você não conhece, o que é o GitHub Codespaces? O GitHub Codespaces, nossa, eu falei tantas vezes que o GitHub Codespaces, enfim. Mas basicamente o Codespaces é o quê? É um VS Code, um Visual Studio Code integrado ao GitHub que vai rodar direto do seu navegador. É um Visual Studio Code que está integrado, então está totalmente ali amarradinho com o GitHub, está hospedado na infra do GitHub e você pode usar ele para desenvolver suas aplicações, sem precisar de ter uma máquina de desenvolvimento muito potente. Por quê? Porque todo o seu processamento vai estar lá na nuvem. O legal do Codespaces é que ele é de fato um VS Code completinho, então você vai ter a IDE, a interface toda no seu navegador, você tem acesso ao terminal, porque ele roda em cima de um container dentro da infra do GitHub. Você também vai ter acesso a instalar suas extensões favoritas, fazer seus commits, seus pushes, seus pull requests, tudo pelo VS Code, como você já está acostumada a fazer aí na sua máquina, no seu ambiente de trabalho local. E você também pode fazer build, debug, tudo mais ali que você costuma fazer, porque ele consegue fazer esse transporte para você debugar a sua aplicação. E o legal de tudo isso é que por estar no navegador ele funciona de basicamente qualquer lugar. E como eu disse, inclusive do seu tablet. E o iPad em si tem uma coisinha bacana que eu acho bem legal, que é, deixa eu colocar ele aqui, que é esta casezinha aqui, por exemplo, ó, que deixa ele parecendo um notebook. Então tem teclado, tem touchpad, então dá pra gente fazer aqui realmente trabalhar e desenvolver as nossas aplicações usando ele. Quer ver? Dá uma olhadinha. Por exemplo, ó, eu tô aqui no meu GitHub, no meu perfil direto do meu iPad, e eu vou aqui, ó, vou pegar um repositório, vou pegar esse POC Helm aqui que eu tava mexendo. Eu acho que eu não subi nada pra ele ainda, inclusive. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, na aba de Code tem a opção de Codespaces, e eu vou vir aqui e vou criar um Codespaces na main pra mim. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai subir um container lá na infra do GitHub, vai estar com tudo isso instalado, com o VS Code, com essa experiência toda bonitinha, com diversas extensões já instaladas dentro dele para a gente poder trabalhar, com Git instalado, várias ferramentinhas, e isso é totalmente customizável, tá? Você também pode customizar o que vai ser instalado dentro dessa imagem pelos .files do seu repositório, que dá uma flexibilidade bem grande. Imagino que você tem um cenário mais específico, tem algumas extensões que você já gostaria que viessem pré-buildadas no seu Codespace. Isso é possível de ser feito, mas ó, terminou de carregar, estamos aqui, ó, com o VS Codespaces aqui aberto na máquina, né? No navegador, tá vendo? Eu tenho mais outras duas abas aqui. A experiência é completinha, como eu já mostrei em outros vídeos. Ó, a gente tem aqui a parte de extensions que a gente pode instalar aqui dentro. Mas ó, isso aqui é o que está instalado, mas vamos buscar, por exemplo, Azure. E aí ó, eu posso vir aqui e ele me pergunta se eu quero instalar isso no Codespaces. Mas por agora eu não quero. Ó, eu vou aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, explorador. Tá aqui, ó, eu consigo ver todos os arquivos. E aqui, estão vendo aqui embaixo, ó, eu tenho o meu terminal. Então eu tenho um terminal para desenvolver as minhas aplicações. Então, ó, por exemplo, eu vou dar aqui, ó, não tem nada nesse repositório ainda, eu vou dar aqui um .NET New Web App, para a gente poder fazer um teste disso aqui. Tá vendo? Ó, o terminal funcionando, vai gerar minha aplicação, ó, já gerou os arquivos aqui para mim. E aí, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, um .NET Build para buildar minha aplicação. Ela está restaurando os pacotes, já vai buildar, ó, buildou sem erros. E aqui agora ó, eu vou dar um .NET Run e vamos rodar essa aplicação para a gente ver o que acontece. No meu caso, por exemplo, eu quero fazer um debug. Tá aqui, ó, e tá vendo? Ele me expôs aqui uma porta localhost. Se eu vier e abrir essa porta no navegador, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar esse meu localhost para uma URL privada aqui do meu GitHub, tá vendo? A URL que ele está gerando aqui, está autenticando e tudo mais.
para garantir que só eu vou ter acesso, mas ele gera essa URL preview e abre a aplicação para que eu possa fazer todo o meu processo de debug como se eu estivesse desenvolvendo localmente, tá vendo? A aplicação subiu aqui, ó, tá de pé, bonitinha, eu posso navegar e tudo mais, como se estivesse rodando local, só que está rodando lá na infra do GitHub. Isso tudo é uma coisa muito bacana, porque como eu disse, a gente está flexível para trabalhar de basicamente qualquer lugar. Você não precisa de uma máquina muito parruda. Se você tiver um tablet com desempenho ok, você consegue. Do smartphone eu diria que nem tanto, porque né, a telinha fica muito pequena, deve ficar ruim de ver. A não ser que você tenha aquele Samsung, que tem o lance do Samsung DeX. Ali talvez deva resolver, né? Porque você tem experiência de desktop e tudo mais, pluga um teclado e mouse, liga na TV, liga no monitor, e aí deve resolver. Agora, uns tablets um pouquinho mais potentes, igual o iPad, por exemplo, ainda mais com esse tecladinho e mouse, você consegue ir para uma cafeteria, qualquer outro lugar, e continuar trabalhando. Eu, inclusive, uso bastante isso daqui. Eu já trabalhei recentemente, inclusive, de outros lugares, não da rua, literalmente, né? Porque da rua, literalmente, é meio complicado. Mas de lugares externos que eu só levei o meu iPad, conectei no meu CodeSpace para as coisas que eu precisava, conectei em área de trabalho remota para outras coisas e dá para trabalhar tranquilamente por aqui. Mas não era apenas disso que eu queria falar com vocês aqui, né? Até porque eu já mostrei CodeSpaces outras vezes aqui. Só mostrar rodando no iPad não era o X da questão, né? O que eu queria falar com vocês? Vocês acompanharam o último GitHub Universe? Eu estava lá em São Francisco, inclusive, acompanhando o GitHub Universe de perto. Se você não viu o vídeo está aqui no card no topo da tela. Mas tinha uma coisa muito bacana, que foi o CodeSpaces de graça para todo mundo, né? Since becoming available last year, we've heard success stories from thousands of developers using CodeSpaces within Teams and Enterprise. But this is GitHub. We want to make the possibilities offered by CodeSpaces available to every developer. So today, I am thrilled to announce that CodeSpaces will be available for all GitHub users with up to 60 hours of free usage every month. E quando lançou isso aqui, eu achei fantástico, eu sempre tive acesso pelo fato de ser GitHub Star, mas eu sempre pensei, nossa, isso aqui seria muito legal se tivesse acesso geral para todo mundo, né? Porque eu entendo ser um recurso pago, porque usa computação em nuvem, usa processamento de máquina, um monte de coisa, então o custo disso aqui deve ser alto. E ter isso aqui para todo mundo ia ser muito bacana. E agora temos isso de graça, e para todas essas pessoas que têm uma conta no GitHub, é de graça, né, o CodeSpace, mas não é de graça o uso ilimitado, tá? Isso também não. Como eu disse, tem computação por trás, tem servidor, um monte de outras coisas. Não dá pra ser 100% de graça, mas dá pra gente fazer bastante coisinha. Inclusive, ó, pra quem tem a conta gratuita, sem assinar nada, sem assinar Pro, sem assinar Team, sem assinar nada, a conta gratuita tem 120 horas. Nessa parte você pode achar uma discrepância em relação ao que eu mostrei, que eu coloquei ali do vídeo lá do GitHub Universe, mas aqui o ponto é que lá ele está mostrando as horas que você tem efetivamente, porque você tem acesso a uma máquina de 2 núcleos. Aqui na documentação ele está te mostrando quanto você tem por núcleo, só que você não tem uma máquina de um núcleo só, você tem um CodeSpaces de 2 núcleos que você pode usar, então não vai ser 120 horas, mas vai ser 60 horas, tá? E no meu caso não vai ser 180, vai ser a metade de 180 para o Pro, e é isso. Eu vou repetir isso mais algumas vezes durante o vídeo, mas agora você já sabe. Segue aí. Por mês de uso do CodeSpaces e 15 GB de armazenamento do seu CodeSpaces, tá? E como é que você acompanha isso? Quando você vem aqui, ó, no seu GitHub, você vem ali no seu perfil, configurações aqui, ó, em Settings, você vem aqui, ó, em Billing and Plans, e aí aqui você consegue ver tudo que você está gastando, tá? Eu tenho aqui a assinatura do GitHub Pro, porque GitHub Star me fornece isso. Aqui o Copilot também. E aqui, ó, por exemplo, eu consigo ver o consumo de actions, consumo de packages, storage das actions. E aqui embaixo, justamente o que nos interessa agora, o CodeSpaces, tá? O meu aqui está com mais de 120 horas, por quê? Porque eu sou GitHub Pro. E o GitHub Pro não tem 120 horas, tem 180 por mês. Então tem um pouquinho a mais. E aí você consegue acompanhar aqui quantas horas você usou durante o mês e quanto de storage. Quanto de storage é o quê? Eu deixei o meu CodeSpaces lá desligado. Ele está armazenando isso num storage, por exemplo, né? Porque é um espaço em disco que está sendo armazenado para mim e eu deixei guardado, eu não quis excluir, por exemplo. Ou que está ligado agora, está sendo consumido. Então
esse é o consumo de storage, é o CodeSpace físico, existindo, tá? Mesmo desligado. A hora de uso é com ele ligado, então o consumo ali é feito entre os dois, né? Um equilíbrio entre os dois. E se você quiser mais, aí você pode pagar por isso. Se você for na documentação aqui, ó, a gente consegue ver essa questão que eu acabei de falar com vocês, dos limites aqui gratuitos, né? 15 GB mês e 120 horas para quem está 100% gratuito. Para quem está no Pro é 20 GB mês com 180 horas, como eu também mostrei para vocês aqui na minha conta. E aqui, ó, você consegue ver quanto custa caso você queira pagar o uso do CodeSpaces, né? É um ponto a se analisar, é um ponto muito legal. Eu gosto muito de usar o CodeSpace porque eu acho que resolve muito a vida, principalmente nesse ambiente mais flexível, ou eu não precisar ter uma máquina tão parruda assim, né? E agora a gente ter essa opção aqui gratuita para a gente usar. Você aí, inclusive, pode usar agora, né? Desde o GitHub Universe já está liberado na sua conta. É uma coisa fantástica, porque a gente tem uma liberdade muito maior, a gente pode fazer as coisas sem precisar estar na nossa máquina, a gente não precisa ter uma máquina tão potente assim para fazer algumas coisas, né? Já que a gente vai estar rodando isso tudo lá na infra, do lado do GitHub. Para uso pessoal, talvez fique um pouco caro se a gente for começar a pagar muito isso, mas para a empresa isso aqui é uma mão na roda, muito interessante. Porque a gente consegue ter ambientes de desenvolvimento para todas as pessoas desenvolvedoras por já padrõezinhas bem montadas. Imagina, eu te entrego um repositório de um projeto X que tem uma configuração muito específica e aí eu já te entrego, ó, o VS Code está pré-configurado assim, assim, assado, já tem todas as dependências que você precisa, é só você começar a desenvolver. A gente consegue entregar isso com mais facilidade, mais segurança e mais velocidade para a pessoa desenvolvedora começar a trabalhar. E aí, também como eu disse, entra o lance da flexibilidade. Posso estar de qualquer lugar. Embora isso possa ser uma faca de dois gumes, mas enfim, não estou aqui para levantar esse ponto. Mas e aí, você já sabia que o GitHub CodeSpace está de graça? Você já está usando, já usou? Qual é a sua opinião sobre o produto? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E também o que você acha que a gente podia melhorar, o que você acha que falta no GitHub nessa questão dos CodeSpaces, quem sabe? Dependendo do que for, a gente leva até para o time de produto para a gente conversar um pouco mais. Beleza? Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e espero vocês aqui nos próximos vídeos, beleza? Aquele abraço!